CBF prepara uma investida em Abel Ferreira para tentar assumir o cargo de técnico da seleção brasileira. Vamos bater um papo sobre isso. Também vamos falar sobre Emerson Royal, que existe outro clube que está disputando com o Palmeiras a sua contratação. E não menos importante, o último assunto é a operação que o Palmeiras vai fazer para tentar trazer os jogadores o mais rápido possível para disputar a final do Campeonato Paulista. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Peço para você que está aí do outro lado, encarecidamente, deixa o like pro periquito louco aqui. Eu peço por gentileza também, para quem não conhece o nosso trabalho, se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos e também, se possível for, deixar o Pix, que é muito importante. A gente está com uma ação solidária para tentar ajudar uma ONG que trabalha com deficientes físicos e mentais. Eles precisam de fralda geriátrica, precisam de uma cadeira de rodas, precisa de aparelhos fisioterápicos, e a gente está tentando ajudar o mais rápido possível. Pelo menos a segunda cadeira de rodas, que a primeira vocês já conseguiram nos dar e a gente conseguiu comprar. Óbvio, com a ajuda também dos superchats e dos membros do canal, que ajudam bastante também. Se você puder doar qualquer R$2, vai ser muito bem-vindo aqui pro canal. R$2, desculpa. Muito bem-vindo aqui pro canal, tá bom? Então ajudem. Você tá fazendo bem pro próximo. Muito obrigado. Não se esqueçam do like. Vamos aos fatos. Vamos falar sobre esse Palmeiras aí, que tá disputando o Emerson Royal com o Galatasaray. Segundo a informação do GE, só para deixar claro, as informações todas são checadas e a gente dá o nome para quem tem crédito. Créditos para quem tem créditos. E essa matéria é do GE. Clube italiano pode ceder lateral direito brasileiro ainda nesta janela de transferência por empréstimo até o final da temporada para o Galatasaray. Palmeiras ainda disputa o jogador junto ao Milan, porém a investida agora vai ter que ser um pouquinho mais palpável. A gente sabe que a dificuldade do Palmeiras para contratar jogadores que entram em bola dividida é bem grande. O GE confirmou com representantes do jogador que o Galatasaray procurou o Milan com proposta oficial, porém não houve acerto ainda entre os clubes. O turco e o Emerson Royal estudam a possibilidade da sua transferência, que espera a proposta oficial também do Palmeiras para tentar descobrir para onde ele vai aí, né? Tá falando aqui também, ainda segundo o jornal Gazeta dello Sport, o eventual empréstimo custaria cerca de 1,5 milhões de euros, cerca de 9,4 milhões de reais. Essa é a matéria do GE. Vale lembrar que muitos empresários utilizam também o Palmeiras como trampolim para poder negociar o jogador mais rápido. A gente sabe bem disso, né? Não somos bobos. E talvez isso seja uma das alavancas desse técnico para poder levar o jogador, quem sabe, lá para o Galatasaray. Eu fico desconfortável com esses assuntos, até porque a gente vê que muitas vezes somos feitos de bobo. E eu acho que a direção do Palmeiras, junto à comissão técnica com o Abel Ferreira, deveria dar um ponto final para isso. Porque se está disputando o jogador, não há necessidade, principalmente o jogador nesse nível. Emerson Royal não é tudo isso para ser disputado e tentar entrar numa bola dividida por esse jogador. Será que não tem outro jogador mais cascudo para poder trazer para cá? Emerson Royal é apenas um bom lateral, que também já falhou muito, mais defensivo do que ofensivamente. E eu acho que tem outros nomes no mercado que poderíamos ir atrás. Vale lembrar que eu trouxe aqui com exclusividade um problema crônico, tanto do Mike quanto do Marcos Rocha. O Mike a gente sabe que está se lesionando muito e o Marcos Rocha detectaram um problema crônico na musculatura posterior da sua coxa. Então, ainda não falaram isso e talvez nem vão falar, mas eu estou trazendo com exclusividade aqui e é exatamente por isso que o Palmeiras busca um lateral direito também. A lateral esquerda a gente já falou muito sobre isso e talvez o lateral esquerdo do Palmeiras venha exatamente por ter já trabalhado na lateral direita. A gente sabe muito bem disso, né? Mas vamos ao próximo assunto, que é o Palmeiras, que fecha a operação com voos fretados e fisioterapeutas para voltar em 6 convocações. Uma delas é o Martinez, Piquerez, Facundo em voos fretados da Bolívia, Rios em voo fretado da Colômbia, Estevão e Everton em voo fretado da seleção brasileira. Olha só a operação que o Palmeiras está fazendo para tentar deixar esses jogadores o mais fisicamente
perfeitos possíveis para disputar essa final. Por isso que eu falo, ultimamente temos muito mais que aplaudir as ações de Leila Pereira do que propriamente dito criticá-la. Isso daqui, o Abel Ferreira não pode reclamar nunca, porque ele tem todo o suporte, todos os aparatos para poder deixar o Palmeiras pelo menos vistoso para essa final que nós vamos disputar aí. E eu espero que assim seja e possamos realmente aí disputar um Palmeiras e Corinthians, ou até mesmo Corinthians e Palmeiras, que no mínimo vá para os pênaltis. Sabemos que nos pênaltis é muito difícil, mas no mínimo temos que ir para os pênaltis lá em Itaquera. Eu acho que o Palmeiras tem todo o potencial para que isso aconteça. Olha só a operação que o Palmeiras está fazendo para dar todos os jogadores que o Abel Ferreira precisa para essa grande final. Sabemos que a seleção brasileira, para mim, ó, não cheira e não fede. Sabemos que essas datas FIFA só prejudicam o Palmeiras. A seleção brasileira ontem foi um fiasco, uma vergonha vexatória. E para quem me conhece há um bom tempo aqui no canal, lá em 2017 eu já falava sobre essa grande seleção brasileira que tem um técnico que para mim é muito mais uma marionete de empresários do que propriamente dito um técnico que possa falar que escalou esse ou convocou esse. Muito pelo contrário, eu acho que quem convoca e quem escala são os empresários. E ele é o perfil correto para poder estar ali na seleção brasileira. Falando em seleção brasileira, segundo informações de vários portais, não é do MVVC, só para deixar claro, estão dizendo que a CBF vai investir novamente, tentar investir no Abel Ferreira como técnico da seleção brasileira. Seria o primeiro técnico estrangeiro a vestir a camisa amarelinha aí como técnico oficial, tô dizendo, tá? Então o Abel Ferreira, que eles têm um grande preconceito com técnicos estrangeiros, seria o Abel Ferreira que eles estão querendo levar para a seleção brasileira. Não acho que o Abel Ferreira vá, não acho de verdade. A gente fica meio em dúvida porque ele falou que no final do ano ele não quer mais estar no Palmeiras, deixou muito claro isso. Mas não acho que é para a seleção brasileira que ele vai, né? Se for também, eu não acredito que ele vá querer ser conivente com as falcatruas que existem na CBF. De verdade, não acho que é o perfil. Assim como Dorival Júnior, como o Muricy Ramalho, em um passado recente, não aceitou a proposta da CBF em uma sala fechada. O Muricy Ramalho fez uma reunião, ele não conseguiu aceitar as propostas que a CBF fez para ele. Sabemos quais são essas propostas, o Muricy jamais vai falar, mas o Dorival Júnior tem um perfil muito contrário, né? Para ele foi bom ir para a seleção, que é um sonho dele na ocasião, né? E ele tem esse perfil mais quieto, mais introvertido e de aceitar algumas coisas que talvez não seja interessante para o próprio Abel Ferreira. A carreira do Abel Ferreira ainda está começando. Você acha que ele vai pegar uma seleção brasileira igual a essa para poder transformá-la, né? Tentar transformar em um time, mesmo não tendo essa autonomia? Eu acho que se ele tivesse autonomia, pode até ser, mas com a seleção brasileira sendo representada por empresários e por um presidente fraco pra caramba, não acredito de verdade. É um poço de corrupção aquilo ali, que talvez jamais nós vamos saber realmente o que passa por trás de tudo isso daí. Mas fica aí, além do Abel Ferreira, existem mais 4 nomes, falaram, né? Os portais estão falando. Um deles é o Felipe também, do Flamengo. Então ficam 2 nomes aí que eu não sei quais são. Vamos saber nos próximos capítulos aí, quem sabe, se soubermos também, né? Mas não acredito que seja o Abel Ferreira. E você, acredita que seja o Abel Ferreira? Comenta aqui. Valeu, gente. Tamo junto. O meu muito obrigado por estarem comigo até agora. Não se esqueçam do like e valeu!